Hello, hello, hello. Muito boa tarde. Vou colocar aqui o tema para vocês. Hoje nós vamos falar sobre Marisa, não sabia que casamento era tão complexo. E agora o que eu vou fazer? Me casei, não quero me separar, mas estou achando muito complexo. Então eu vou ajudar você que está passando por essa situação. Então deixa eu colocar aqui o comentário. E vamos com tudo para essa aula. Sejam todas muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Marisa Amorim, psicóloga, especialista em relacionamento de casal e família. E tô aqui para descomplicar, porque o negócio é mesmo complexo. O problema é que, além de ser complexo, tem muita gente aí do outro lado, tô transformando o que já é complexo em algo complicado. Então, deixa eu contar para vocês. Tem como algo ser mais difícil? Tem. Quando, além de já ser complexo por natureza, a gente complica. Maternidade é complexo, por essência é complexo. Principalmente quando é a primeira vez, né? Primeira gestação é complexo. O primeiro filho que chega para o casal é complexo. Só que muita gente complica as coisas, né? Burocratiza demais, não corre atrás de informação. E aí aquilo que já era complexo passa a ser então complicado. Então, o seu relacionamento, o seu casamento, assim como o meu, ele é complexo. O meu também é. Só que o meu, ele é descomplicado. As pessoas que me conhecem podem dizer isso, né? Convivem com um casal descomplicado. Eu e meu marido, a gente, com todo o conhecimento, a gente tomou uma decisão de... E não foi uma decisão de, oi amor, senta, abre aí um vinho, vamos estabelecer um contrato aqui de ter um relacionamento descomplicado. Não, na verdade foi uma decisão que a gente foi tomando ao longo, né, da nossa vida, muitas vezes uma vida antes de nos conhecermos, e aí quando a gente encontra, a gente fala, pronto, agora eu quero uma vida descomplicada, eu quero um casamento descomplicado. Então, se você hoje está precisando descomplicar, eu tô aqui para te ajudar. E para isso você precisa entender alguns conceitos. Você vai ver que a gente vai fechar essa live voltando exatamente nessa questão da complexidade, tá bom? Alunas do Casamento 5D, sejam todas muito bem-vindas. A mentoria hoje, como é que foi? Vai colocando aí para mim. Vai colocando aí pra gente ver que a gente tá fazendo um trabalho muito, mas muito lindo, né? Nessa família 5D, alunas do Casamento 5D. Sejam todas muito bem-vindas, e vocês que ainda não são, sejam também muito bem-vindas. E eu quero a ajuda de vocês. Primeiro, colocando esse coraçãozinho aí pro Instagram entregar para muitas pessoas. Porque quando você clica aí, o Instagram considera que, poxa vida, essa live tem um assunto relevante e por conta disso, então, nós temos que entregar para o maior número de pessoas, tá bom? E a segunda ajuda que eu quero da sua parte é o seguinte, eu quero que você me ajude colocando aqui para mim nos comentários, me deem um exemplo de coisas complexas, de experiências humanas profundas, grandiosas. Vamos lá, vamos trabalhar junto comigo aqui. Oi, Ale, tudo bom? Cada depoimento lindo, né? Foi lindo mesmo. Mulheres, coloquem, vamos pensar aqui junto comigo. Coloque aí pra mim. Experiências humanas que são profundas. Vamos lá. Eu vou dar um tempinho aí para que vocês possam colocar. Eu quero a participação de vocês. Maternidade. Beleza, Ale. Beleza. Vamos lá, então. Vou pegar aqui esse bonequinho para representar a maternidade, tá? Para quem que vocês acham que a maternidade é mais complexa? Para essa aqui, para a personagem 1 ou para a personagem 2? Para quem que vocês acham? Essa aqui é a maternidade, uma experiência humana profunda, complexa. Essa aqui é a personagem 1, essa aqui é a personagem 2. Para quem que vocês acham que a maternidade é uma experiência mais complexa? Fala aí para mim. Personagem 1 ou personagem 2? E quero também mais exemplos de experiências humanas profundas para eu trabalhar com aquilo que faz sentido para vocês. Vamos lá.
Convivência com a sogra não é uma experiência profunda. Pode ser desafiadora, mas não é profunda. Tá bom? Não se compara relacionamento com a sogra, por exemplo, com a maternidade, entende? Em termos de grandiosidade da experiência. Por enquanto, fique aqui, ó. Traição com a família dele apoiando. Não, isso não é profundo. Entendam, pessoal. O que é profundo? É aquilo... Deixa eu ver qual é que eu explico pra vocês. Eu não tô dizendo de uma experiência difícil. Isso que vocês estão falando são experiências difíceis. Às vezes conviver com a sogra é difícil, é desafiador. Conviver com uma traição onde a família dele apoia é difícil, é desafiador, mas eu quero algo profundo, bem profundo. Sabe assim, algo que tem a ver com a humanidade como um todo, algo que é muito grandioso. Vamos colocar assim, ó. Então tira o profundo e me falem aí, experiências que são muito grandiosas para o ser humano. Vocês já me deram um exemplo aqui da maternidade ou paternidade. Aqui é a maternidade. Essa aqui, pequenininha, é a personagem 1. Essa aqui, a personagem 2. Diante da maternidade. Quem aqui, personagem 1 ou personagem 2, vai conseguir, vai sentir que é mais complexo a maternidade? Vocês falaram aí a maioria, acho que só uma pessoa falou que é a 2, né? Não, nada disso que vocês estão falando é uma experiência muito grandiosa. Ah, a doença sim. Quem falou a doença aí é. A doença sim. O nascimento e o casamento também. Oh, meu Deus, agora vem uma chuva de experiências grandiosas. A guerra também é. Vamos pegar aí. Imagina a guerra, soldado 1, a guerra. Essa é a guerra. Vou tirar os comentários aqui para vocês poderem... Ah, não, mas eu vou precisar que vocês respondam. Presta atenção. Esse aqui é o representante da guerra. A experiência grandiosa da guerra. Esse aqui é o soldado 1. Esse aqui é o soldado 2. Deixa eu virar aqui. Soldado 1, soldado 2. Diante da experiência da guerra, que é essa representação aqui, vocês acham que, para quem, soldado 1 ou soldado 2, a experiência é mais complexa? Só coloca aí o número 1. A pandemia é. Experiência profunda e grandiosa. Mandou bem, Vivian. Falem aqui. Guerra, soldado 1, soldado 2. Para quem a experiência é mais profunda? Complexa. Profunda não, complexa. Para quem a experiência da guerra é mais complexa? Para o soldado 1 ou o soldado 2? Para quem está pequeno diante da guerra ou para quem está grande diante da guerra? Opa, a Lê falou que 1, a Paty falou que 1, a Vanessa disse que 1, a Fran disse que para o soldado 2 é mais complexo. A Nádia disse que para o 1 é para o 1. Daqui a pouco eu conto para vocês por que é para o 1. Aí a gente chega no nosso tema, né, favorito. Família, casamento. Aí aqui tá a representante, um representante para o casamento. Aqui tá a primeira esposa número 1. E essa aqui uma outra esposa. Então a mulher 1 e a mulher 2. Para quem a experiência do casamento é mais complexo? Para 1 ou para 2? Agora vamos aqui. Para o casamento. Para qual esposa é mais complexa a experiência do casamento? Para a esposa 1 ou para a esposa 2? Lembrando que esse aqui, ó, é o representante do casamento. Representante 1, porque ela tá menor, ela tá pequena. Alguns dizem que pro 2. Por que pro 2? Quem respondeu 2 aí? Deixa eu entender a linha de raciocínio. Número 1, sempre para o pequeno. Alguém já matou a charada. Percebam que não importa. Eu quero entender porque vocês estão falando que é pro 2, hein, gente? Põe aí por que é pro 2.
Não é para o dois, é para o um. Em todas as grandes experiências do mundo, todas as experiências grandiosas sobre a face da Terra, será sempre mais difícil para aquele que se coloca pequeno diante da vida. Guardem isso. Para toda grande experiência humana, haverá maior complexidade para aquele que se coloca pequeno diante da situação, diante do acontecimento. Então, quem são os pais que têm mais dificuldade, que acham a maternidade e a paternidade muito complexa, muito mais difícil de ser mais do que o comum, porque já é complexa, mas por que eles acham quase que insuportável? Se você não sabe, tem homem que vai embora do casamento porque não suporta a complexidade. Nem sempre eles vão embora por falta de amor. Às vezes eles vão embora para proteger o filho da sua própria incapacidade de ser pai. Ah, mas isso é covardia. Nós não estamos aqui para julgar, estou aqui para te explicar que muitas vezes tem coisas muito profundas que por trás dos nossos comportamentos, tá? Não é só desses homens, não. Também dos nossos comportamentos. Então, eu quero te dizer, toda experiência humana grandiosa, seja o nascimento, seja a morte, seja a vida. O nascimento não, o nascimento tem uma outra dinâmica, depois eu explico para vocês. Então, diante da vida, diante da morte, que são grandes experiências humanas, né? Casamento, a guerra, a maternidade, a paternidade, a pandemia que nós estamos vivenciando, para toda grande experiência humana, sempre que a pessoa se colocar, que ela estiver pequena diante da situação, aquilo que é complexo por natureza triplica a complexidade e se torna complicado. Então eu tô aqui hoje para te mostrar a dinâmica, né, que existe quando você tá achando que algo que para as pessoas parece ser tão fácil de lidar, parece ser tão natural. Você olha para aquelas mães e você pensa, poxa, como pode, né, ela dar conta de algo que é tão complexo? Ah, é porque para ela não é complexo para toda mulher. A paternidade ela é complexa para todos os homens. A diferença é que algumas mulheres e alguns homens estão posicionados diante da maternidade e da paternidade com grandeza. Então, essas pessoas estão grandes diante de algo complexo. Então, se o algo é complexo e eu me coloco como pequena, obviamente aquilo que era complexo por natureza vai se tornar complicado. Então, se você hoje está sentindo que relacionamento é algo complexo, alguém falou, vira um monstro, exatamente, vira um monstro, né? E muitas vezes na fantasia a gente acha que o jeito de encarar esse monstro é esconder na nossa cabeça embaixo da coberta, né? Como a criança faz, ela esconde embaixo da coberta, ela acha que ela está invisível, então o monstro não vai vê-la. E muitas pessoas que estão com dificuldade no casamento, elas cobrem com a coberta e querem ser invisíveis para aquele problema, achando que daí o problema vai embora. E não é isso que acontece. Então, mulher, o que eu quero te dizer? Você, né, que casou cedo, ou às vezes não, você nem casou cedo, mas você tá achando muito complexo, mas eu coloquei isso, né, esse título, casei cedo, e tô achando que é algo muito complexo, como resolver isso? Não é só para você que casou cedo, mas é muito comum que as mulheres que casaram cedo sintam essa dificuldade um pouco maior. Por quê? Porque muitas vezes elas ainda estavam pequenas, elas ainda não tinham transitado para a maturidade de mulher para vir para o casamento assim, ó, de igual para igual. Poxa, casamento é algo complexo, é algo grandioso, mas eu também eu sou adulta, eu sou grande, eu consigo ter um olhar, né, para essa experiência grandiosa. E eu consigo olhar sem me assustar demais. Então, mulher, muitos casamentos estão correndo risco porque as pessoas envolvidas, e aqui eu quero falar hoje com você, esposa,
Nossa, que virada de chave, é muito massa, né? Eu sabia que vocês iam gostar, sabia! Porque ao preparar essa live eu fiquei sentindo, falei, nossa, eu ia gostar de saber disso, hein? Ainda mais lá, aos 18 anos, quando eu me casei, imagina, era a imaturidade em forma de pessoa, né? Imagina ter conhecimento dessas coisas aqui. E não deixar que as coisas grandiosas nos assuste com a sua complexidade. Então, tem muita coisa bonita nessa vida que às vezes a gente não desfruta porque a gente olha para a complexidade, a gente não olha para nosso potencial. Então, por exemplo, quando eu pensava em falar inglês e via, né, as séries em inglês, via não, né? Eu sabia que tinha e acessava e pensava, meu Deus, é impossível falar inglês. É impossível entender, tirar a legenda desse filme e entender o que estão falando se eu fechar os olhos e não ficar vendo ali os desenhos, as cenas. Por quê? Porque eu me colocava como pequena diante de um pequeno desafio que era aprender a falar inglês. Então isso vale para a vida inteira, mas aqui eu queria conectar vocês com experiências grandiosas, como por exemplo, nascimento, morte, vida, casamento, guerra, pandemia, maternidade, paternidade, porque são muitas as experiências grandiosas que nós nos submetemos. Quem se submete a isso? Todo mundo que está na vida, vivendo de verdade, não só, né, enfeitando o planeta. Então, mulher, muitos problemas dentro do seu casamento advêm dessa dinâmica aqui. A dinâmica do relacionamento entre algo grandioso com outro algo grandioso, mas que não acessou a sua grandeza. Não acessou. Eu sei que a maioria de vocês aí não tem nem noção do seu potencial. Nem noção. Vocês acham que tem potencial para X, Y, Z? Vocês não têm nem ideia de para onde vai o seu potencial. Eu também não tenho. Eu acho que eu tenho um dom para fazer uma coisa ou outra, mas eu também não tenho nem noção do que significa ser imagem e semelhança de Deus, o que significa conter em mim tudo o que há de bonito, de belo, de sábio na natureza. Tá longe, gente, longe, estamos longe de acessar a profundidade da nossa grandeza, da nossa força, da profundidade do nosso ser. E aí, eu tô aqui então para te dizer o seguinte: se você se pega hoje achando complexo demais fazer um casamento dar certo e você olha para o lado, né, e você pensa, poxa, como é que as pessoas dão conta de fazer algo tão complexo dar certo? Eu vou te dizer, tem dois caminhos para isso. Dois caminhos para isso. Amo as lives, está fazendo uma grande diferença na minha vida. Amém, Aline, é para isso que nós estamos aqui. Por favor, comece uma nova turma. Nós vamos começar. Na hora certa. Nós já vamos antecipar a abertura da próxima turma, tá? Para quem tá esperando aí, preparem-se. Agosto tá chegando. De agosto não passa, tá? Seria outubro, nós antecipamos para setembro. E depois de setembro, nós antecipamos para agosto, pela pedida de vocês, tá? Então, nós vamos preparar algo bem especial para vocês. Então, mulheres, olha só, não dá para ficar pequenininha assim na vida, porque não é só seu casamento que vai perder. Se você fica assim pequenininha na vida e você é mãe, a sua maternidade também vai sair perdendo, a sua experiência de mãe também vai sair perdendo. Por consequência, os seus filhos também vão sair perdendo. Se você fica pequena assim diante da vida, a vida é algo grandioso. Se você fica pequenininha assim, você perde muito da vida. E a vida também perde por você se posicionar assim como pequena. Se a morte chega, né? Vou trocar aqui e pegar outra representante. Essa representante da morte, ela também é grandiosa. E ela respeita a vida. Enquanto a vida fica em cena, a morte fica quietinha na dela. Ela só avança quando chega a hora dela. Tem gente que antecipa, né, a chegada dela. Mas por vias naturais, ela só chega quando aquela outra recua. Ela é respeitosa. Mas muita gente tem muito medo dela e se coloca diante dela com pequenez. Por quê? Porque é algo grandioso
E pior, é algo grandioso e que ninguém fala, né? Não pode falar de morte, não pode falar de luto, não pode falar. Não, não pode, né? Então, o que acredita? O que acontece? Se a gente não mudar a forma de enxergar essas grandes coisas que existem no mundo, inclusive o nosso casamento, o que já é por natureza complexo se torna complicado. Então, às vezes, seu casamento está complicado por conta de você ainda não ter olhado com amor e com um novo olhar para a complexidade. É complexo mesmo. Alunos do Casamento 5D, nós estamos lá falando que casamento é simples, vai se tornando cada vez mais simples conforme a gente vai aprendendo a lidar. Sim, conforme a gente vai aprendendo a viver. Você senta com uma pessoa idosa e você pergunta assim para ela: você acha mais difícil viver nos dias de hoje, né? Ou antigamente? Ela vai falar: ih, minha filha, hoje eu já sei que eu não posso falar tudo que eu penso. Não é assim que a vida funciona. Eu já sei que nem sempre eu tô com a razão. Mas eu também já sei me colocar. Quando eu estou segura da minha opinião, eu me coloco. Dou a minha opinião. Não preocupo muito com a opinião dos outros, não. Ah, minha filha, hoje eu sou previdente. Antes eu gastava meu dinheiro de qualquer jeito. Hoje não. Hoje eu dou valor no meu dinheiro porque eu aprendi a respeitar o dinheiro. E assim vai, gente. Por quê? Porque essa pessoa, diante da vida, ela foi aprendendo tantas coisas que tirou a complicação e ficou só a complexidade. Então, muita mulher tem a grande chance de salvar o seu casamento, muitos homens têm a grande chance de salvar o seu casamento se descobrirem isso que eu estou ensinando para vocês hoje e não perderem tempo. Começarem a descomplicar o que é complexo. Porque na complexidade da coisa em si não tem como a gente mudar. Por exemplo, por que relacionamento de casal é algo complexo? Dentre várias outras coisas, quem é aluna do Casamento 5D aí que tem um palpite? Vocês têm obrigação de saber, tá, mulheres? Alunas do Casamento 5D. Quem não é, não tem obrigação de saber. Quem é, tem sim. Isso, Iana, faz parte, show de bola. Quem aí? Mesmo que você não seja do Casamento 5D, você pode me falar por que é tão complexo? Por que é tão complexo o relacionamento entre o homem e a mulher? O casamento. Por que um casamento é complexo? Aliás, casamento até dos homossexuais também é complexo, tá? Só para constar. Por que é tão complexo? Vamos lá. Já tá acabando a live, pessoal. Já vou contar para vocês o que fazer. É complexo? É complexo. É complicado? Não precisa ser complicado. Se tá sendo, você já entendeu por que tá complicado. Agora eu quero que vocês me contem o que faz com que seja complexo relacionamento homem-mulher ou o casamento como um todo. Porque estamos vinculados ao sistema familiar. Tânia, você é aluna? Tá com cara de aluna. É isso aí. Porque são duas pessoas que vêm com suas bagagens. É isso mesmo, Lau. Porque são duas pessoas diferentes. Isso mesmo, Paty. Porque envolvem duas pessoas diferentes. É isso mesmo. A Jocely, Nairlene, é isso mesmo. Paty, Crislaine. Quem mais aqui que respondeu? Porque devemos doar e receber sempre na mesma medida. Isso é complexo, né? Show de bola, Ana. É isso mesmo. Tem a questão do equilíbrio. Então, vocês estão vendo, tá tudo certo até agora. Porque existe uma diferença no que a gente traz na bagagem. Show de bola. Porque lidar com o ser humano é complexo. Porque o ser humano é, na sua essência, complexa, né? É uma unidade incompleta. É isso aí, pessoal. Vocês estão muito bem. Parabéns para vocês. Parabéns. Por que é complexo? Porque, por várias razões, dentre elas, as razões que mais pesam. Não tem nada mais diferente disso aqui do que isso aqui, né, gente? Aí tem que conviver. Aí, para dificultar ainda mais, esse aqui vem de um sistema familiar, tem umas crenças muito diferentes desse daqui. Tem um jeito de enxergar a vida, a paternidade, a maternidade, o dia a dia
o dinheiro, o sexo, a educação de filhos de um jeito A. E esse aqui tem um jeito B de entender todas essas coisas aqui. É como se fosse o lado A e o lado B do disco, né? Só que numa coisa só e a coisa tem que se comunicar. Então o que acontece? É complexo sim. Tem como a gente arrancar isso do casamento e falar, a partir de hoje, o casamento não vai ser mais complexo. Não vai ser. Agora o casamento vai ser algo simples. Para ser algo simples, a gente pensa, então tinha que o homem ficar parecido comigo. Ou então eu ficar parecido com meu marido. Não, isso não vai, só vai piorar. Porque você vai mexer numa ordem da qual não se deve mexer. Porque vocês são diferentes justamente para vocês poderem se complementar. Ele te complementa com o masculino, você complementa com o feminino. E mais do que isso, e se fossem os casais homossexuais? Eles não têm o direito? Têm o direito. Mas por que continua sendo complexo para eles? Mesmo eles sendo do mesmo sexo, teoricamente a gente imagina que eles pensam as coisas mais ou menos parecidas, né? Tem menos atrito. Ah, mas eles vieram de sistemas familiares muito diferentes. Então, como é que nós vamos tirar isso do relacionamento? Como é que nós vamos tirar isso do relacionamento, gente? Você não vai poder se casar com seu irmão. Não convém. Poder pode, mas não convém. Pelos regimentos do nossa cultura, né? Incesto não cabe aqui para nós. Então, peraí, se você não vai se casar com alguém que é ali de pertinho de você, que veio do mesmo sistema familiar ali, logo pertinho, na vizinhança, significa então que você tem que se casar, que você vai escolher se casar, obviamente você já escolheu se casar com alguém de um sistema familiar diferente. Então isso tá na essência do relacionamento de casal, não tem como a gente mudar isso. Ou seja, é complexo por essência. E não adianta a gente querer ficar batendo o pé e querendo alterar a ordem das coisas. Então o que cabe a nós? Cabe a nós retirar as complicações e transformar o que é complexo, concordar com a complexidade, tirar as complicações e transformar essas complicações em coisas mais simples. Então, tá difícil de dialogar? Vamos aprender a dialogar. Temos muitas diferenças na hora de educar os filhos? Vamos harmonizar isso daí. Então, meus amores, só tem 2 caminhos para a gente facilitar o nosso lado e continuarmos casadas e termos mais harmonia dentro de casa. Só tem 2 coisas. Ir diminuindo essa complexidade. Como é que eu faço isso? Eu não posso transformar meu homem, meu marido, em uma coisa no meu xerox. Não posso. Eu tenho que preservar, ajudá-lo a preservar as características de homem nele. Assim como eu não posso permitir que ele tente me tirar aquilo que é próprio do feminino. Não é justo, não pode, não é saudável. Então, o que eu posso fazer para tornar isso menos complexo e menos complicado? Eu posso obter conhecimento. Olha, o que vocês estão fazendo aqui hoje, por exemplo, já muda a configuração do negócio. Por quê? Porque vocês hoje já podem olhar para o casamento de vocês e falar assim, ei, sim, você é complexo. É inegavelmente, todo casamento não é só você, casamento meu. Todo casamento é complexo. Porém, não é porque é complexo que precisa ser complicado. Deixa eu colocar aqui para carregar. Peraí. Então, vamos lá. Não é porque é complexo que precisa ser complicado. Então, a partir de hoje, você vai ser apenas complexo. Eu vou concordar com a complexidade e vou procurar conhecimento para eu poder lidar cada vez mais, com mais sabedoria e mais tranquilidade com relação à sua complexidade. Então, eu vou me trabalhar e ao fazer isso eu estou indo para o segundo passo, que é então crescer diante disso que é complexo. Seria, se a gente for pegar aqui, seria sair daquela pequenininha e assumir essa postura de grande. Quando eu assumo essa postura de grande, o que acontece imediatamente? Opa, aquilo que me metia muito medo, agora já não me mete mais tanto medo assim. Por quê? Porque agora eu estou grande, certo? Então, mulheres, estou aqui para dar esse recado rápido, mas que eu acredito ser, assim, de extremo valor
para que você possa virar uma chavinha aí na sua casa e parar de fazer dois movimentos. Primeiro, parar de reclamar e achar que só seu casamento é complexo. Para com isso. Para de ficar amaldiçoando. Para de ficar amaldiçoando sua maternidade. Ah, é só aqui em casa que a coisa não funciona. Mentira, a coisa não funciona na casa de ninguém. Só que as pessoas estão buscando aprender para botar para funcionar. Aí umas já saíram na frente, já dispararam na frente, estão fazendo a coisa funcionar. Por quê? Porque aprenderam. Porque para quem tá parado, para quem tá assim, sabe, só esperando cair a fórmula mágica da maternidade, não vai mudar nada, não tá funcionando. Mas ela posta foto bonita no Instagram te convencendo que tá funcionando, não tá funcionando. Agora, para quem tá buscando compreender o universo da criança, para quem está buscando, de fato, cuidar de si enquanto ser humano, para daí dar conta de ser uma boa guardiã do seu filho. Aí sim, galera, aí sim essa mãe está conseguindo compreender um pouquinho mais. Ou quando simplesmente ela se conecta com o que sua mãe ou suas avós fizeram. E aí ela se conecta lá na fonte e ela ganha uma força e ela consegue trazer aquilo para dentro da maternidade e aí a coisa funciona. Por quê? Porque ela está conectada com a matriz, com a raiz, com a fonte. É assim. Então, no casamento é a mesma coisa. Você tem que ter dois movimentos. Primeiro, fazer isso aqui que você está fazendo. Não tenha preguiça de assistir uma aula, não tenha preguiça de aprender coisas novas sobre o casamento, porque sim, quanto mais a gente dominar os segredos de um casamento duradouro e um casamento feliz, mais chances a gente tem de fazer o nosso casamento ser duradouro e ser feliz, tá? E você também precisa, junto com isso, com o conhecimento, você precisa ir ganhando força. Você precisa sair da postura de pequena, que eu tô sempre aqui falando como fazer isso, né? Se você não pegou essa live, como se transformar em uma mulher adulta, crescida, que dá conta de olhar para as coisas e lutar por aquilo, né? Sem esmorecer. Se você tá chegando agora, em breve vai ter live sobre isso, mas eu tô sempre falando sobre como sair da postura de pequena e vir para a postura de grande, que é quando você consegue honrar a sua mãe, é quando você consegue olhar para sua mãe sem crítica, sem julgamento, sem cobrança, ou quando você para de ter dó da sua mãe e passa a ver a força que ela tem, ou que ela teve na vida enquanto ela estava viva, enfim. Não posso entrar hoje porque daí daria mais 1h30 de live, né? Mas fica isso para você. Dois movimentos. Conhecimento. O conhecimento ajuda você a transformar aquilo que é complexo demais em algo mais simples. Por exemplo, na época da guerra, estudava-se sobre o seu oponente. Por que os caras estudavam os seus oponentes? Para transformar a batalha em algo menos complexo, ou seja, eu sei por onde eles vão atacar, eu sei quais armas eles vão usar, eu sei o horário que eles estão pensando em fazer o ataque, então eles estudavam para poder antecipar. Então, antes de o ataque acontecer, eles atacavam. Por quê? Porque eles tinham conhecimento, eles buscavam conhecimento sobre algo complexo. Porque mudar a essência complexa da guerra não dava. Vamos agora pedir para que a guerra não seja complexa. Não, ela é uma experiência que por si só ela tem a sua complexidade. Então vamos estudar para que a gente consiga se antever. Relacionamento de casal é a mesma coisa. Não tem como tirar a complexidade do casamento, mas tem como a gente se preparar para ele. Tá? Então, mesmo que você se casou há muito tempo, mesmo que você esteja cansada, se você quer fazer seu casamento durar, se você acredita na sua família, se você acredita nesse relacionamento, mesmo que pareça, né, não ter muita chance, se tiver 1%, ainda é chance, é oportunidade de lutar por ele. Então, você precisa desses conhecimentos que te ajudem a transformar algo complexo em algo um pouco mais simples, e você precisa descomplicar. Como é que a gente descomplica? A gente para de ser pequena, a gente para de ser infantil, a gente para de ser imatura e a gente aciona o nosso lado mulher, sabe? Aquele lado de quem tem coragem de enfrentar verdadeiramente aquilo que nos cabe, e a gente faz isso de maneira respeitosa. A gente sabe a hora de entrar, a hora de sair, a gente sabe a hora de falar e a hora de calar. E isso, gente, a gente não ganha da noite pro dia, isso é uma conquista. Conhecimento também, né? Se você quer ter
sei lá, no final do ano ter lido 10 livros, você tem que começar pela primeira página do primeiro livro. Não adianta pensar que você vai ler 10 livros ao longo do ano se não começar. Então eu vim aqui para te falar sobre isso. Desculpa essas tremedeiras aí, porque eu tô segurando o celular, porque estava descarregando o celular. Então, aí ele não tá apoiado em nada. Então é o seguinte, mulheres, eu vim aqui hoje para deixar esse recado. Não precisa ser complicado, já basta ser complexo. Pare de amaldiçoar a complexidade de um relacionamento de casal, porque é complexo para todo mundo. Só que para uns um pouco mais, para outros um pouco menos. Pare de ser birrenta, a Paty colocou aqui, adoro esse termo. Para de ser birrenta, para de ser cri-cri. Para de ficar trazendo contenda para dentro do seu casamento. É lugar de ter paz, é hora de ter harmonia. E se o seu marido ainda não dá conta de ter essa postura, alguém aí tem que acordar e salvar todos do incêndio, né? Porque se você ficar esperando ele e ele estiver dormindo, vai morrer todo mundo queimado. Então também não fica nessa de, tem que ser ele. Se você acordou primeiro, faz você o seu movimento, depois você pede uma recompensa, um prêmio, um bônus, um presente, por conta de você ter levantado e botado a mão na massa e feito a coisa acontecer. E eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz em ver você fazendo isso por vocês, tá? Porque não é só por nós, né, gente? Vocês sabem que a gente faz muitas vezes pelos filhos, a gente faz também por eles. Só que tem que fazer por você também, tá? Tem que fazer sentido para você. Gostaram da live? Valeu! Valeu demais, valeu de menos. Quinta-feira, ao meio-dia, tem mais live aqui para vocês. Temas super relevantes para ajudar vocês a descomplexar o negócio, tá bom? Vamos simplificar. A gente não vai reduzir casamento a uma coisinha banal, simplérrima, porque não é. Então, se tem alguém aí falando pra você que casamento é coisa simplérrima, não sei que casamento é esse, porque os nossos são complexos, mas vão ser descomplicados por conta da nossa postura adulta e do nosso conhecimento. Cada conhecimento é um combustível, isso é bom, fico muito feliz, tá? Dizer que a culpa dele não leva a nada, não leva mesmo, não mesmo. Assistam, quem chegou aí, pegou do finalzinho pra frente, veja a reprise, eu vou deixar salva pra vocês. E terminando aqui a live, por favor, como de sempre, né? Eu peço para que vocês deem uma passadinha lá no feed, vai levar 2 minutinhos para eu salvar essa live. E aí você deixe seu comentário. O que fez sentido para você? Foi legal essa live? Serviu para você? Estimule outras mulheres a assistirem também, porque às vezes ela clica ali, 40 minutos de aula, não tenho esse tempo. Mas daí ela viu o comentário da Márcia. Ela viu a Ariela, comentou alguma coisa lá. O comentário então da Vivi deixou ela super curiosa para assistir. E aí, numa dessas, ela clica, ela tem a paciência de assistir a live e por conta disso ela faz algo diferente no casamento dela e a gente ajuda mais uma mulher, mais uma família a ser restaurada, tá bom? Beijo pra vocês, me deem 2 minutinhos, só o tempo da live carregar, do Instagram carregar a live, ela já vai estar disponível no feed para você ir lá deixar seu comentário. E às vezes você coloca só assim, eu recomendo essa aula, já valeu, tá bom? Beijo, já acabou. Vocês queriam mais? Vocês querem mais do que isso, gente? Vocês já têm tarefa aí de casa, para 2 milênios, tá? A aula foi pesada, só foi mais rápida, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.